O dia a dia de uma pessoa que trabalha com auditoria é lidar realmente com muito processo. Isso é a parte burocrática, também é a parte legal. Eu sou suspeita em falar, obviamente, né? Porque eu gosto muito do que eu faço, mas é organização, é processo, é saber lidar com o que você precisa, né? Muitas vezes o auditor precisa de outras pessoas provendo as informações para ele, explicando para ele como funciona um processo, o que ele precisa ver. Geralmente é baseado em políticas de segurança, onde você vai verificar o que está certo, o que não está. E aí, geralmente, o auditor vai questionar aquilo que ele já encontrou de errado, né? Porque quando no dia a dia você pede um grande número de informação, aí começa todo o teste, toda a verificação, e aí os finalmente acabam sendo com o time de suporte, geralmente reuniões bem extensas, onde você vai falar sobre o processo, como que funciona, quem é responsável pelo quê, que é mais vai através de política de segurança, e aí às vezes existem algumas exceções que precisam ser explicadas, mas o Que legal. auditor geralmente É, acaba indo no detalhe que tem o problema. E entendi. aí, Pela experiência até, né? Você começa já a sim, sim. identificar. Vamos ver se eu entendi. Então, eu, como desenvolvedor, né, que construí vários sistemas, a gente tem ó, todo um desenvolvimento, a gente modela, levanta com a área de negócio a necessidade e tal, constrói. E aí, com o sistema pronto, ou até mesmo antes de ser lançado, existe esse papel seu de auditar a forma como foi construído, a forma como foi concebido os processos, se as camadas de segurança estão seguindo as políticas da empresa, é isso? Também. Na Também. verdade, isso é mais na parte de compliance. Então, vamos supor, quando você está desenvolvendo um sistema, provavelmente você tem uma metodologia. Isso. Antigamente existia o waterfall, hoje fala muito de outras metodologias, né? Agile e assim por Isso. diante. Então, assim, primeiro que se baseia nessa metodologia. Então, dentro dessa metodologia, um auditor que vai fazer essa verificação de aplicação, no caso, né? Porque a gente tá falando de sistemas, ele vai averiguar primeiro se você seguiu O essa método, né? metodologia. Segundo, quais são se existe um acesso, qual é o tipo de acesso, quem provê esse acesso, quem que controla esse acesso, e assim por diante, entendeu? Então, tem toda uma parte, assim, a segurança ela é ligada ao compliance, que é ligada à auditoria. E a auditoria, ela vem testar todos esses processos para literalmente saber se você fez todo o processo de acordo para não ver, para garantir que não haja brechas De para um segurança. vazamento. Que legal, isso é muito legal. Ah, bacana. Porque quando a gente está desenvolvendo, a gente tem toda uma preocupação ali com as funcionalidades, né? As integrações, onde vai armazenar e tal. Sim, E realmente a parte de segurança envolve muita camada de redes e tudo mais. Então acaba tendo que ter esse olhar agnóstico, né? De alguém de fora que vem e traz essa visão. Não, é muito bacana. na verdade são camadas, né? Então a gente até chegar na camada de aplicação, geralmente existem outras camadas, né? Então tem a camada de rede, tem toda aquela parte de você hoje fala muito de Imperva para você também colocar toda a parte de segurança e quem tem acesso, quem não tem, DMZ e assim por diante. Mas isso é Isso. mais infraestrutura É, do que desenvolvimento de aplicação em si, mas todos eles têm o seu processo, todos eles são testados, todos eles precisam ser testados e confirmados a ponto de que não haja nenhuma brecha. ah, legal, muito bom. Outra dúvida que eu tenho, né, assim, na posição que você está, hoje você atua antes do lançamento do sistema ou você tem algum processo, um ciclo contínuo de análise e averiguação dos sistemas que estão em produção? Na verdade, você tem programas, né? Então, assim, vamos supor, quando você faz um sistema ou quando você tem um servidor que ele vai ser integrado à sua rede, ou qualquer coisa, né? Vamos colocar aqui como device. Se você tem um device ou qualquer aplicação que vai ser integrada ao sistema, você tem que ter uma política de segurança para ela uma tech spec, vamos dizer, uma technical specification. Que legal. Então você tem que seguir isso antes de você colocar esse sistema em produção, vamos dizer assim. Uhum. Então,
esse é o primeiro ponto. A partir disso, entra em programas de auditoria, que podem ser desde uma SOX, uma PCI, e aí pode ser um programa de assessment interno e assim por diante. Na verdade, a auditoria e a parte de segurança... Na verdade, a auditoria ela serve para testar se você implementou a sua segurança adequadamente. Então, existem esses programas que têm requerimentos específicos e eles vão, assim, praticamente em todas as áreas para fazer os determinados testes. Então, para você incluir na produção, existe uma lista. Que é um checklist ali antes de subir. Exatamente. E aí, depois que é integrado à produção, aí entra nos programas de auditoria para ser testados. Que é os programas contínuos. Existem também programas de testes de compliance, né? Que são os chamados testes de saúde, vamos dizer assim, em português, vai. Que bacana. Teste de saúde. Teste de saúde. Em inglês é chamado health checking.